Avizinho antes de começar o vídeo. Minha gata teve filhote e eu não tenho aonde colocar eles na minha casa. Então, se vocês ouvirem vários miados de gato no vídeo, no fundo, é porque, bem, são filhotes. É isso que filhote faz. Então, pois é. Vamos pro vídeo. Olha, eu não sei vocês, mas eu odeio ter nascido brasileiro. Porque você já gostou de algo que pra você era incrível, simplesmente maravilhoso, melhor coisa que você já consumiu na sua vida? Que você tava doido pra poder sair por aí espalhando pro mundo, conversando com as pessoas, dedicado a falar teorias, falar sobre aquilo, mas aí você vê e ninguém conhece? Pelo menos ninguém dentro da sua nação. Mas aí você vai lá pra fora e vê uma chuva de pessoas falando, comentando, se divertindo, criando uma comunidade fantástica e espetacular sobre aquele assunto. E você só fica pensando pô, eu queria ter nascido ali. E é claro, por mais que você saiba alguma coisa de inglês ou até mesmo do idioma que aquilo existe, você não se sente muito confiante e seguro pra estar falando porque ainda acha que não tá pronto, ou que você tem medo de não entender, ou você só não tem um inglês tão potente assim pra estar interagindo com pessoas lá da gringa. Então você só fica se imaginando num dia, estando repleto de pessoas e amigos pra estar conversando sobre esse assunto, pra então você finalmente sanar todos os seus pensamentos que passam na sua cabeça? Pois é, essa merda rolou comigo com Mystery Schools. Eu já vou estar sendo bem sincero aqui com vocês que o vídeo de hoje está sendo feito inteiramente para apunhetar essa obra e fazer isso a um ponto que eu consiga fazer alguma espécie de lavagem cerebral na cabeça de vocês e vocês assistam essa merda, consumam, coloquem na sua playlist do Spotify e fiquem viciados igual eu. Além de que eu preciso de amigos para poder teorizar toda vez que sai uma animação nova, mesmo que a gente esteja um tempinho sem uma coisa nova, né, Mystery Ben? Cadê você, cara? Eu queria ter mais pessoas para comentar disso além da minha esposa e de alguns parentes, então esse vídeo de hoje é para apresentar vocês o que é Mystery Schools. Mas antes da gente falar sobre a animação em si e falar sobre toda a sua história de criação, a gente precisa primeiro entender uma coisa. Quem é Mystery Schools? Porque se você achou que Mystery Schools era uma caveira de topete estilosa, amigo, você acertou, mas em partes. Luiz Alberto Duboc Jr., também conhecido como Mystery Schools. Ele era um DJ, cantor e compositor que, por mais que tenha nascido na Venezuela, hoje se encontra nos Estados Unidos produzindo seus álbuns e criando seu nome no meio da música. Originalmente, ele começou uma banda com seus amigos chamada The Secret Handshake, onde começou como baterista. Todas as músicas tinham uma forte referência a Michael Jackson e bastante a Daft Punk, o que sinceramente vai explicar bastante muita coisa que a gente vai ver aqui pra frente nesse vídeo. E como toda banda iniciante, assim, que acaba estourando um dia, nenhum de seus amigos pensaram que eles fariam tanto sucesso assim, mas a The Secret Handshake estava com um sucesso gigantesco e um grande número de fãs. Todas as músicas que o Luiz escrevia fazia cada vez mais sucesso, garantindo a ele shows lotados, turnês, público fiel, prêmios e até mesmo algumas entrevistas na época. Não era nenhum mistério que se a banda tivesse continuado, eles teriam crescido cada vez mais. Só que um detalhe peculiar é que em todos os elogios sobre a banda, o Luiz Alberto sempre era um membro da banda de destaque, e talvez por conta disso, ele tenha na época percebido que podia voar um pouco mais alto. Foi então em 2011 que ele abandonou a The Secret Handshakes e passou a se intitular de Mystery Schools. Já em 2013, o Mystery assina um contrato com a Warner Bros. Records e lança seu primeiro álbum intitulado Forever. Você lembra desse álbum? Se você gosta, você sabe que álbum é esse? Pois é, amigo, é aqui que essa história começa. Esse álbum explodiu de forma inacreditável, porque ele não só contava com participação de outros compositores famosos, como a musicalidade dele era extremamente única e chamativa. Provavelmente com a sua incrível mistura de disco com eletrônica e uma musicalidade que lembrava a um certo rei do pop que eu já comentei e também a uma certa outra banda aí que também foi falada. Inclusive, por mais que o primeiro álbum oficial dele tivesse sido lançado em 2011, Forever de 2014 acabou tomando esse lugar porque graças a ele, Mystery Schools pôde atingir para sempre seu lugar na música. Eu juro que os trocadilhos vão parar, tá? Eu prometo. Aí não teve jeito. O rapaz fez trilha pra filme, criou música com fã, abriu o canal no YouTube com um número incontáveis de fãs, fez até música pra Dragon Ball e virou o que nós vemos hoje. E bem, agora que vocês entenderam quem é esse cara, podemos finalmente falar quem é esse outro cara aqui.
Ben Mangle era um animador do YouTube como qualquer outro que produzia animações sem fins lucrativos e que gostava de fazer coisas focadas em remix, animações musicais, entre outras coisas. Ele também curtia os pôneis, porque, bem, ninguém é de ferro, né? Por mais que ele não fosse um cara tão importante assim no começo, ele já era bem reconhecido no meio da animação indie, devido a algumas coisas que ele já havia feito na comunidade Brony, mas também pela sua incrível animação chamada de The Turnable Turnabout, usando a música Money de Mr. Schools para poder alavancar a sua animação. E meu amigo, se você não conhece Mr. Schools, mas conhece Ace Attorney e já viu essa pedrada, você sabe que esse cara sabe o que faz. Essa teria sido a primeira vez que Ben teria utilizado uma música de Mr. Schools para fazer a sua animação, e hoje ela conta com pelo menos 39 milhões de visualizações, podendo ser dito como seu primeiro grande sucesso. E depois de ter lançado essa animação e ter feito um puta sucesso, ele continuou lançando as suas animações de My Little Pony como quem não queria mais nada. Porém, em 27 de outubro de 2014, ele lança essa pedrada aqui. Ninguém sabe o porquê, ninguém sabe pra quê, mas Mr. Ben simplesmente resolveu por produzir que, na minha opinião, é a maior e melhor animação indie de todos os tempos. E não é porque eu sou um fã de carteirinha de Scooby-Doo não, tá? E uma coisa que eu só percebi enquanto revisava o roteiro desse vídeo: a animação foi lançada no mesmo ano que o álbum Forever, e é nesse álbum que foi lançado Ghosts, o que significa que Ben não era só um fã antigo de Mr. Schools, como também tão apaixonado pela música, resolveu fazer essa animação no mesmo ano. O cara tava a todo vapor. Pegando a essência de Scooby-Doo, ele foi e adaptou um próprio universo, um universo onde as músicas do álbum e do compositor Mr. Schools contassem a história da animação. E depois disso, tal qual esse meme aqui, o Ben sumiu e as pessoas chamaram por uma continuação, uma parte 2 daquela história, algo que desse mais easter eggs, levantasse mais e fizesse o público se questionar: o que estamos assistindo e por que isso é tão bom? Foi então 3 anos depois que ele retornou e trouxe não só uma continuação, mas também, ao que parecia, uma parceria com Luiz Alberto Jr., fazendo com que ele tivesse 100% de autorização para produzir as animações, em troca de, é claro, fazer o merchanzinho das músicas novas que saíssem. E cara, isso foi tipo uma mega realização. Imagina, você só um animador indie, fã de uma música, e de repente, a sua animação não só virou um símbolo no meio indie, como também da noite pro dia, um dos seus músicos favoritos. Agora seu amigo. Eu não preciso dizer pra vocês como Ghosts explodiu na internet. As dezenas de teorias que davam pra ser feitas, as referências extraordinárias que eram colocadas para aqueles que são fãs de Scooby-Doo pudessem ver e gritar igual os malucos, igual eu fiz. Como o ritmo da música batia não só com o que estava sendo mostrado, mas também com a história que Mr. queria passar. Não tem como você não assistir essa animação e não esboçar qualquer tipo de emoção, de tão tocante que ela é em muitos dos sentidos. Até onde esse vídeo foi lançado, a série de animações Mr. Schools segue com 4 episódios, sendo eles Ghosts, Freak Out, Hellbent e Future. E essas foram todas as músicas que o Ben já utilizou na série até hoje. Mas agora que já falei do sucesso, vamos à história. Uma coisa que é preciso falar antes de entrar a fundo nisso é que a narrativa de Mr. Schools segue a mesma premissa das histórias de FNAF, Unique e até mesmo a porra do Dark Souls. Existe algo ali, mas é você que tem que montar o sentido. O autor pode até soltar umas pistas aqui e ali pra você, pra poder conseguir ajudar a Fandom a desenvolver as ideias, mas tudo que será dito aqui foi descoberto inteiramente pela comunidade ou respondido pelo criador em seu blog sem dar muitos detalhes. Lembrando que todas as fontes que eu usei para escrever esse roteiro desse vídeo estarão na descrição. Eu tenho minha própria visão da história, mas para evitar informações erradas, eu vou apenas falar as coisas que já estão escritas na wiki oficial de Mr. Schools. E para não dar confusão, eu optei por contar a história na ordem dos clipes. No começo do clipe, somos introduzidos a um grupo de 2 amigos e um cachorro que parecem viajar por uma estrada meio sinistra. Esses 2 jovens são conhecidos como Arthur e Lily. Já o cachorro, assim como o Scooby-Doo, recebe o nome de Mystery, carregando o título da obra. Os 3 estão na estrada quando de repente a van deles começa a dar um tipo de interferência rosa, misteriosa, e a van deles acaba parando numa mansão no meio do nada. Como toda boa história de desenho nesse formato, eles entram para explorar o local até serem recebidos por fantasmas, dando início a uma das partes mais maneiras do clipe.
Nessa parte vemos uma coisa que parece ser só um monte de cenas maneirinhas, para te deixar bastante engajado na música e no ritmo, só que quando você vai dando uma olhada assim, você vê que tem algumas pistas do que é a verdadeira história da série. Só que para eu não entrar em teorias nesse vídeo e ele ficar gigantesco, eu vou apenas falar do básico e do óbvio. Mas se você quiser teorias, diga aí nos comentários se você gostaria de um vídeo inteiro sobre Mystery Schools, onde eu esteja falando sobre teorias, ideias e possíveis coisas da trama da história. Ao serem jogados no porão da casa, nós vemos uma cena peculiar. Nos 3 espelhos que aparecem atrás dos personagens, vemos que no de Arthur ele está sem um braço, os olhos da Vivi estão estranhos e o espelho de Mystery se quebra, dando algumas pistas sobre o passado dessa história. Caindo no porão, somos então finalmente recebidos pela caveira mais badass da internet, Lewis. E como um bom fantasma, ele não só persegue os jovens, como também demonstra sentir um ódio pessoal por um deles. Sendo perseguidos, Mystery então fica de frente para um quadro que parece contar a história do que realmente aconteceu. Vemos então que esse trio na verdade era um quarteto, e que o Lewis parecia ser o namorado de Vivi. E por algum motivo, Arthur parecia não gostar muito dele. O que é super compreensível, porque se te chamam pra um rolê pra ficar segurando vela com um cachorro, até eu ia ficar meio puto. A Mystery Gang resolve em uma de suas aventuras explorar uma caverna sinistra, e enquanto eles estavam lá, o grupo tomou caminhos diferentes. E um espírito, que ao que parecia, possui o braço de Arthur, fazendo ele então empurrar seu amigo Lewis no poço, cheio de rochas pontiagudas, matando ele e fazendo com que então todos ficassem extremamente horrorizados. Mystery, ao ver isso, para garantir a segurança de sua dona, arranca fora o braço possuído de Arthur. E essa é a verdadeira história do que aconteceu com o Mystery Schools. Acontece que ainda existem coisas que não estão muito claras e que provavelmente ainda serão explicadas nos próximos clipes. Mas, ao que tudo indica, rolou alguma coisa que fez com que tanto Arthur quanto Vivi não lembrassem dos detalhes do que aconteceu, já que Vivi parece não se lembrar de Lewis. E Arthur parece não ter tanta clareza de algumas coisas. Bem, no fim do clipe, Lewis e Lily se encontram, mas Arthur atira dali para que os dois possam fugir. Lewis fica pé da vida e explode a porra toda. Assim encerrando o primeiro clipe com Lewis triste e desaparecendo junto ao fim da história da música. E esse, meus amigos, é apenas o primeiro clipe / primeiro episódio dessa série. Eu até pensei em comentar sobre os outros 3 clipes, mas não só acho que o vídeo ficaria muito grande, como eu também estragaria a diversão de vocês. É sério, eu super incentivo todo mundo a fazer igual eu, e ao invés de ver um vídeo explicando tudo, buscar as próprias informações dos clipes, ler o blog, a wiki oficial e tentar ir juntando esse quebra-cabeça e poder tentar montar essa história. Mas se vocês não têm paciência pra isso, o que é totalmente compreensível, e querem apenas consumir a história com alguém explicando ela pra poder você ficar por dentro do que tá acontecendo, deixa aí nos comentários se você quer que eu faça um vídeo inteiro falando sobre esse clipe separadamente. Bem, isso é Mystery Schools, uma obra independente com um carinho extraordinário e uma profundidade sensacional. No começo, o autor fez esses clipes sem fins lucrativos, mas agora se você quiser, você pode doar para ele no Patreon, para que assim ele possa montar cada dia uma equipe maior para aumentar a velocidade de andamento das próximas animações. Antigamente o padrão era as animações levarem 2 anos para serem lançadas com uma equipe pequena. Agora, pelo que vi, a equipe ficou maior, e esse ano não tivemos uma continuação, o que significa que podemos esperar uma parte 5 bem mais emocionante produzida. Agora é o melhor momento para relevantarmos a fandom, para poder ele perceber que queremos uma continuação e assim termos a nossa próxima parte, a parte que talvez feche a história de um jeito que nos deixe curioso para uma possível continuação ou para nos emocionarmos com algo bastante envolvente. Por isso que eu digo a vocês, se tiverem a chance, apoiem Mystery Schools, seja doando, divulgando, comentando, construindo teorias para deixar a fandom movimentada. Como eu disse no começo desse vídeo, a comunidade de Mystery Schools no Brasil não parece ser tão forte igual ela deveria ser, então eu espero que com esse vídeo vocês possam conhecer e movimentar a galera a gostar disso também. E se você quer conversar com alguém sobre Mystery Schools e não sabe como fazer isso, assim que esse vídeo saiu, eu criei lá no meu servidor Discord um chat só para teorizar, conversar e se aprofundar em Mystery Schools. E sempre que sair alguma coisa nova, eu vou fazer questão de eu ou os meus moderadores divulgarem. Enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, eu adoro de verdade essa animação e quero continuar fazendo a comunidade dela crescer ainda mais. Um abraço para todo mundo, deixa o seu like se você gostou, inscreva-se se chegou agora no canal, nos acompanhe lá na roxa, apoie tanto o Mystery Bem quanto o Mystery Schools e nos vemos nos próximos vídeos. Falou!